eu acho que isso também vai criando depois, né, com o tempo, certas coisas que, tipo, judeu só casa com judeu, né? E eu falo isso porque, quando eu era pequeno, assim, japonês só casa com japonês. Você só pode ter amigos japoneses. Era assim. Eu cresci num gueto lá, né, de japoneses e tal. Mas curiosamente no meu caso, né, eu sou o primeiro filho japonês, então eu assumi a identidade tupiniquim, né? Então desde pequenininho eu era o brasileiro da casa, porque os meus irmãos eram japoneses, né? E eu sou o primeiro filho brasileiro, então eu defendia o Brasil. A minha mãe falava assim, as frutas do Japão são mais deliciosas. Eu falava assim, não, lá não tem nem banana. Né? Porque eu queria fazer valer a minha identidade de brasileiro, né? Tanto que assim, os meus irmãos, eles falam um pouco que falavam, né? Muitos já faleceram, com um pouquinho de sotaque. E eu falo como um santista, né? Vocês... muito verdadeiro, né? Às vezes nem tanto. Mas enfim, e eu entendo então esse posicionamento da Edith Stein, quando ela fala assim, não, eu não quero isso, eu não quero essa coisa, eu quero uma coisa diferente. E talvez eu nem saiba direito o que é esse diferente, mas eu quero. Então, assim, o caminho dela foi essa coisa muito sincera mesmo, de buscar quem de fato ela era. Né? Continuando. Depois disso, ela se torna carmelita descalça, dando um pulo, né? Em 14 de outubro de 1933, ela ingressa no Carmelo Descalço da Colônia. Apesar de não ter conseguido convencer a sua mãe a apoiar essa decisão. A Dona Augusta continua lá dura, né? Que nem a minha mãe. Vocês sabem que a minha mãe, vou contar um caso para vocês. Eu fui para o seminário em 1984, né? E aí ela não queria, mas aí eu já era adulto, já tinha 21 anos, e ela se conformou. E aí eu fui. No final do ano eu já estava assim, né? Fiquei fora de casa, tal, e eu estava assim, com muita saudade de casa, né? Eu nunca tinha saído de casa, então foi a primeira experiência fora da minha família. E aí eu voltei assim, aquela coisa, vou ver minha mãe, meus irmãos, né? Quando eu cheguei em casa, foi um banho de água fria. Eu cheguei em casa, onde era o meu quarto, já não era mais meu quarto, aí tudo bem, né? Não é meu quarto, mas porque o pessoal vai tomando também, né? Ele não tá mais, não vai ficar lá, né, consagrado o quarto só para, né, vida que segue. Tá, tudo bem. Mas aí as minhas coisas. A Bíblia, os santinhos e tal, não estavam mais em casa. Ela tinha levado tudo para casa de um amigo meu. Aquilo foi muito chocante para mim, sabe? Aquilo foi muito chocante. Eu me senti assim naquela época, né? Como se eu estivesse sendo rejeitado mesmo. Então aquilo doeu muito no meu coração. Mas assim, se no primeiro momento eu fiquei muito chateado e muito aborrecido, depois com o tempo eu percebi que aquilo também era de alguma maneira importante, sabe? Porque eu me coloquei no lugar da minha mãe. Olha só, a minha mãe perdeu o filho dela, para uma religião. O que ela vai pensar? Né? Os católicos sequestraram meu filho. Eu não quero saber mais de catolicismo na minha frente. Então, assim, depois, né, claro, com distanciamento, eu fui entendendo as motivações dela. Para ela não foi nada fácil. Assim como eu penso que para Dona Augusta também, né, que bravamente sustentou seus filhos, seu marido, tal, não sei o que, vem a caçula e diz assim, olha, eu não acredito no teu Deus aí, eu vou embora, vou entrar no Carmelo. Nossa Senhora! Não é? Criei mal. Se você tem um filho e esse filho e o seu filho fala assim, eu não quero ser da tua religião, não. Nossa, deve ser um...
Deve ser assim uma facada no coração. Por isso assim, eu entendo muito bem essa situação, né? Então aí ela continua no Carmelo e em 15 de abril, após 6 meses de postulantado, ela é autorizada a entrar no noviciado. Antigamente essas coisas, as etapas de formação da vida religiosa eram muito mais sucintas, né? O processo, o itinerário de formação era muito mais reduzido. Hoje não, né? Hoje, para ser um religioso, no mínimo 10 anos, né? Se não aumentar, viu, gente? E sabe por quê? Porque precisa. Sim. Porque não é só formação, né? Hoje a gente está recebendo material humano muito mais fragilizado. Hoje, para amadurecer, o ser humano precisa de mais tempo. Antigamente, por exemplo, eu não falei da a minha avó materna que teve 13 filhos? Ela casou com 13 anos. Então a gente era obrigado, de certa forma, na marra, a amadurecer. Eram forjados. Com 10 anos você começava a ser CLT. Eu, por exemplo, na minha carteira de trabalho, lá tá lá com 15 anos trabalhando. O Rogério foi com 12 anos. Com 12 anos. E eu, assim, com 15 anos, eu tava me sentindo assim, né? Olha só, eu tô demorando para trabalhar, né? Me sentia meio vagabundo, porque os meus amigos com 12, 13 anos já estavam trabalhando. Era essa a realidade. Então, por conta disso também, as pessoas amadureciam mais rápido, né? E também porque a expectativa de vida era menor. Aí tinha que viver. Isso. A média de idade de um brasileiro, quando eu estava na escola, né, no primeiro lugar, era de 60 anos. Então as pessoas viviam no máximo até 60 anos, né? Sim. Hoje não. Hoje se estica mais a longevidade, mas se prolonga mais a adolescência, a juventude, a maturidade também. Então, a coisa é muito mais complicada hoje. Por isso que para formar um padre, um frade, uma freira, leva muito mais tempo hoje. Que não foi o caso dela, né? Que em alguns meses ela já fez o postulantado, em outro mês já estava noviciado e pronto. Né? A vida que segue. Ainda mais naquelas circunstâncias de Segunda Guerra Mundial, o pessoal tinha que amadurecer mesmo. Né? Continuando. Após 6 meses de postulado, Edith é autorizada a entrar no noviciado. A missa solene das 9 horas, em seguida é o recebimento do hábito. Ela escolhe o nome de Teresa Benedita da Cruz. E no convite que ela envia aos seus familiares e amigos, ela escreveu a frase: "O Senhor é minha luz e salvação. A quem eu temerei?" É o Salmo 26, né? Nenhum dos seus familiares participou da cerimônia. E aí está uma outra coincidência também. Minha família também nunca participou nem da minha primeira profissão, nem da profissão solene, nem do diaconato, nem da ordenação. E eu respeito, está tudo certo. Não tem nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, né? E por isso que a gente entende, então, aquela frase também da Bíblia, Deus que fala da separação dos pais, porque Deus separará os pais, filhos, irmãos, Isso. Vamos lá. Em 1935, ela pronuncia os seus votos de castidade, pobreza e obediência, em 1935. Em 21 de abril de 35, ela faz a sua primeira profissão. Né? Após a profissão, as irmãs, elas resolveram não enviar a Edith Stein, irmãs do Carmelo, né? Como ela tinha desejo, né, e ela tinha pedido, a uma nova fundação lá na terra dela, na Breslávia. Porque o nazismo tinha crescido muito e a origem judaica poderia colocar em risco tanto a Edith Stein quanto o Carmelo também, que, claro, perseguir, né?
Mas as irmãs do Carmelo eram muito sensíveis também, nesse momento assim de muita perseguição aos judeus e tal. Por exemplo, o comércio da mãe, Dona Augusta, começou a declinar, né? E aí as irmãs do Carmelo compraram as madeiras lá do comércio da mãe dela, para inclusive ajudá-la, né? Olha que lindo. Foi um gesto muito bonito, né? E aí a relação entre ela e a mãe no final da vida da mãe já começou a melhorar um pouquinho, né? Diz assim, olha, o que Edith mais queria é que a sua relação com a sua mãe pudesse retornar à paz. No dia 10 de janeiro de 1936, Teresa Benedita da Cruz não pôde acompanhar as suas irmãs da comunidade, né, nas eleições da Câmara Legislativa, por causa da sua origem judaica, né? À noite, alguns homens foram ao convento para levá-la a votar, porque ela tinha sido registrada como católica, né? E naquele momento, Edith Stein não tinha sido registrada como não ariana. A senhora Edith Stein, a senhora Augusta Stein, ficou muito doente em 1936. Nesse período, sofre bastante com a ausência da sua filha caçula, Edith, né? E em 1º de setembro, a Edith Stein conclui aquela obra dela, Ser Finito e Infinito, né? E no dia da festa da exaltação da Santa Cruz, no dia 14 de setembro, a mãe dela morreu. Na mesma hora em que as carmelitas renovavam seus votos, as irmãs carmelitas lá no convento, no Carmelo da Edith Stein. E naquele momento em que ela estava renovando os votos, diz ela no testemunho que sentiu forte a presença da mãe, né, na hora que ela estava morrendo. E aí depois, em 24 de dezembro, já no final do ano, a irmã dela é batizada em Colônia. E também ela vai entrar no Carmelo da Holanda, onde está a Edith Stein, né? E no dia 21 de abril, em 1938, ela faz a sua profissão solene, Edith Stein. E a sua irmã, a Rosa, ela entra como terceira carmelita. Ou enfim, vou ler aqui o final para vocês, vale a pena. No dia 1º de janeiro de 1939, Edith chega ao Carmelo de Echt, na Holanda, porque ela foi enviada por conta da perseguição nazista. A sua irmã chega também ao Carmelo no 1º de julho. Lá ela assume os serviços de sacristia e da portaria externa, assim como ajuda no jardim e na horta. E ela escreveu aos seus parentes que emigraram para os Estados Unidos, né, que ela levava uma vida muito feliz no Carmelo. Em 1939, ela se oferece pela paz ao Sagrado Coração. E ela pede autorização à Madre Superiora para reescrever o seu testamento e a sua entrega de vida como holocausto pelo seu povo. E a Edith Stein escreveu: eu aceito desde agora a morte que Deus me reservou em perfeita submissão à sua santa vontade e com alegria. Eu peço ao Senhor que Ele possa receber a minha vida e a minha morte para a sua maior honra e glória, por todas as intenções dos Sagrados Corações de Jesus e Maria e da Santa Igreja em particular, para a conservação, santificação e realização da nossa Sagrada Ordem, especialmente os Carmelos de Colônia e Echt, em expiação pela incredulidade do povo judeu, a fim de que o Senhor seja recebido pelos seus, para que o seu reino venha para a salvação da Alemanha e pela paz no mundo. Aí no final, em abril de 42, Edith Stein e Rosa são registradas na Gestapo como judias.
mesmo elas tendo sido convertidas ao cristianismo. No dia 2 de agosto